Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui, já sabem, Miguel Teixeira. Neste caso aqui, o único proprietário deste podcast, por isso, honestamente, só poderia ser eu, deste lado, por isso... É normal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo incrível porque, honestamente, estou a começar a sentir o hype de Fantastic Beasts a chegar, ok? Estamos hoje a dia 2 de Abril, quando está a sair este episódio do podcast, e temos já a estreia no dia 7, falta menos de... 7 dias, neste caso uma semana, falta aqui 5 dias para que Fantastic Beasts and the Crimes of Dumbledore. Será que os segredos são crimes do Dumbledore? Não sabemos, vamos saber a partir do dia 7. Neste caso aqui, para estrear, como eu estava a dizer, Fantastic Beasts e os segredos de Grindelwald. Opa, Miguel, tu estás top. Peço imensa desculpa, foi um início patrocinado por nada. Por nada, foi mesmo só patrocinado por burrice da minha parte e por falta de consideração. Ok? Por isso, como eu estava a dizer, falta menos 5 dias, tendo esta introdução aqui conturbada. Como eu estava a dizer, estou a sentir o hype. Faltam 5 dias para a estreia mundial, vamos assim dizer, de Fantastic Beasts e os segredos de Dumbledore, ok? Cá na Europa salvo vai estar dia 7, depois na América do Sul e por aí fora vai se estrear dia 14. Algo que acho estranho, visto que o público maior de cada série está nas Américas, que eles têm muito da população para lá para o meio, mas enquanto não forem inteligentes ao ponto de o fazer, nós agradecemos pelo preview mais cedo, não é? De todo o filme. Neste caso aqui, este episódio vai se tratar então aqui de 5 teorias que tens que saber para ver Fantastic Beasts e os segredos de Dumbledore. Isto é, não precisas de saber, mas é interessante saberes para ires aqui com um pouco de curiosidade e de dúvidas para o filme. Começamos então por falar da teoria que eu acho que mais tema tem pegado aqui em trailers e afins. Isto é Jacob, ok? Temos aqui Jacob como mágico ou não mágico. Este é o tema que mais controvérsia coloca neste filme. Por um lado, queremos que o Jacob seja mágico. É óbvio que queremos. Nós queremos ser o Jacob. Na verdade, nós queremos ser o Jacob. Por isso é que nós queremos que o Jacob seja feiticeiro, porque ficamos com a esperança que ainda pode ser possível. Não desesperem, pessoas que não receberam a vossa carta aos 11 anos de idade na vossa lareira. Ai, Miguel, mas eu não tinha uma lareira. Não importa, mas tinham árvores e coisas para que as corujas pousassem, por isso, se não foram escolhidos, não foi por falta de opção. Foi mesmo porque não tinham qualidade para tal. Estou a brincar. Vocês tinham, atenção, os CTTs aqui no mundo Muggle que trabalham muito a mal. E eu que o diga. Neste caso aqui, isto agora uma patada aqui nos CTTs, que uma coisa maluca. Por acaso estragaram-me a vida há umas 2 semanas. Mas pronto, isso já são outros 500. Não podemos estar a chorar sobre o leite derramado. Não é assim que se diz? Acho que é assim. Mas continuando. Neste caso aqui, nós queríamos todos que Jacob fosse mágico, não é? É óbvio que sim. Os verdadeiros fãs de magia adorariam, porque era significado de... era possível ainda. Mas, honestamente, eu acho que não vai ser possível, ok? Eu compreendo que nós como fãs queremos que Jacob seja mágico para nos alimentar esta esperança, mas por outro lado, quem é verdadeiramente fã sabe que tem que haver lógica, ok? A J.K. Rowling não faz por menos, nós sabemos que a lógica é uma das, um dos grandes pilares da estrutura da história da J.K. Rowling. Eu estou a dizer isto e ela já fez... Mas pronto, opa, vamos dizer que aqui 95% das coisas são lógicas no mundo da J.K. Rowling, temos ali 5% que podem ser erros situacionais que acontecem a toda a gente, como um Accio ser utilizado num jogo para puxar humanos, enquanto um Accio só se pode puxar objetos. Boca para o Hogwarts Legacy, vamos buscar esta. Continuando, neste caso aqui, como nós já sabemos, a J.K. Rowling é uma das escritoras do screenplay, por isso nós sabemos que a J.K. Rowling teve mão nisto, não é uma criança amaldiçoada nesse mundo. Logo, nós sabemos que isto vai ter que fazer lógica. A J.K. Rowling, das duas umas, ou vai fazer com que a varinha que o Dumbledore deu a Jacob seja uma forma de distração, por qualquer razão que ainda não sabemos. Temos ali várias cenas nos trailers que nos indicam ali uma cena dentro do Ministério Alemão com Ella Rick, mas
não temos aqui mais informações, esperamos por dia 7, como é óbvio, mas honestamente eu acho que o do Jacob não vai ser mágico, mas pode acontecer. Gente, a J.K. Rowling pode nos surpreender com mais uma das suas cartas na manga, porque honestamente nós não sabemos nem 20% do mundo todo que ela criou, e nós sabemos que ela tem muita coisa que não vem a público, por essa mesma razão. Que não faz sentido vir a público, se calhar não iria acrescentar nada, e depois ela, se pegar em algo para surpreender, não teria, e passa a ter aqui, não é? O que é bom, digo eu, ela ter estas coisas que nós não conhecemos, porque depois nos consegue surpreender, o que é muito bom. Continuando, neste caso aqui, como eu já disse, não acredito que seja verdade, mas é uma das teorias que podem acontecer, e também existem aí coisas que o Jacob Kowalski podia ter alguma ligação à Helga Hufflepuff, fundadora da casa Hufflepuff em Hogwarts. Opa, um bocadinho estranho, visto que o Jacob é americano, a Helga era britânica, mas pode acontecer, né? Nós não sabemos. São dois povos que só estão separados por um oceano Atlântico, por isso não sabemos. Mas é uma possibilidade, não descartamos, mas eu vou colocar as minhas fichas em que o Jacob não é mágico. Passando então para a segunda teoria que tens que saber, ou neste caso, a segunda possibilidade que possa acontecer. Nagini. Nós vemos que, e se verificarem no IMDb, Claudia Kim, a atriz que dá vida a Nagini, não estará presente em Fantastic Beasts e Os Segredos de Dumbledore. Neste caso aqui, isto leva a uma grande questão, que é, então a Nagini, muito protetora de Credence, de repente sai assim de cena. Vimos que a Nagini estava em Hogwarts na altura, no final do segundo filme, e a Nagini deixa de estar presente. Eu falei de uma teoria ainda há uns episódios atrás, salvo erro, no episódio em que fiz com a Joana, em que disse que a Nagini pode vir daqui a ida dela para a Albânia, ok, futuramente, e daqui ganhar um ódio a Albus Dumbledore e depois juntar-se a Tom Riddle, a.k.a. Lord Voldemort, e se calhar não ser só Lord Voldemort a possuir Nagini, mas sim um plano de ambos derivado aqui ao ódio que nutrem por Albus Dumbledore, e também neste caso aqui, o Voldemort nutria o ódio aqui por tudo o que era sangue não puro, ok? Os Mudbloods e os Half-Bloods, o Voldemort não entrava dentro da sua política, vamos assim considerar, de hierarquia de puro sangue. E depois, claro, um dos opositores maiores em ambas as situações seria Albus Dumbledore, onde a vontade junta-se a fome junta-se à vontade de comer, assim é que é, e junta-se então Lord Voldemort e Nagini, que estariam juntos para derrotar um inimigo em comum, que seria Albus Dumbledore. E eu acho que será daqui. Opa, honestamente, eu não vendo Nagini no filme, eu só posso neste caso, só posso pensar que daqui advém uma situação em que a Nagini se afasta de Credence, ok? Porque neste caso aqui, ao contrário, o Credence é que se afasta da Nagini, porque o Credence escolheu o lado do Grindelwald, e por alguma razão a Nagini pode criar aqui algum ódio a Albus Dumbledore e sair da cena por não querer estar envolvida, ou então por qualquer razão conseguimos saber que a Nagini já efetivamente se tornou numa serpente a tempo inteiro, já deixou de se poder transformar em humano, e por essa razão não ter entrado neste filme, porque é impossível a Claudia Kim voltar a ser atriz numa situação em que a personagem Nagini deixa de poder se transformar em humano. Pode ser dessa situação, mas eu gostava mais que fosse a primeira opção, porque honestamente daria aqui mais vago para nós conseguirmos dar então aqui o seguimento para a saga de Harry Potter. Neste caso aqui, passamos então aqui à terceira das 5 e falamos do Blood Pact, ok? O famoso pacto de sangue que nós temos referido no Fantastic Beasts e os Crimes de Grindelwald, que gera mas mesmo muito protagonismo neste filme, ok? Nós sabemos que o Blood Pact foi feito há muitos anos entre o Grindelwald e o Albus Dumbledore, no sentido de não se enfrentarem, ok? E fazer com que não haja aqui um confronto entre ambos, porque na altura eles teriam um objetivo em comum, que é os feiticeiros sobreporem-se aos muggles, e isso fez com que eles fizessem esse pacto.
Muitas teorias indicam que o pacto foi feito mais por Grindelwald, para a proteção do mesmo, e o Albus foi ali levado e derivado de um sentimento de amor por Gellert Grindelwald. Eu acho que esse tema vai ser abordado em Fantastic Beasts e os Segredos de Dumbledore, principalmente quando temos preview no trailer das cenas em que ambos estão em contacto um com o outro e que vai haver ali diálogos e também, pelo que dá ao final do terceiro trailer, um confronto, não é, entre os dois, onde pode ou não indicar que o Blood Pact já esteja destruído na altura. Já houve aqui e conseguiram aqui por alguma forma absolver esse mesmo Blood Pact. Pá, não sei se a conversa entre os dois será para chegarem a esse acordo e existe uma forma em que, se existir um mútuo acordo, o Blood Pact possa deixar de existir. Mas vocês perguntam: Miguel, mas como é que é possível isso acontecer? O Grindelwald é uma personagem tão estratégica e vai deixar com que a única proteção que ele tem perante o Albus Dumbledore se quebra assim do nada? Nós não sabemos efetivamente. Eu até acho, eu tenho uma opinião um bocadinho mais própria neste sentido, em que o Blood Pact é algo quase que psicológico. Isto porquê? Porque o sentimento que foi colocado no Blood Pact pelo Albus Dumbledore foi um e o Grindelwald foi outro. Por isso, se um dos sentimentos deixar de existir, será que o Blood Pact deixa também de ser válido? Pois, eu não sei. É uma teoria, é uma maneira de pensar. Posso estar completamente errado e se assim estiver, pá, olha, aconteceu. Não ouviram aqui o primeiro? É o que é. Por isso, neste caso aqui, eu não sei, honestamente. Esta é uma das 5 teorias que vos trago, que eu estou menos certo daquilo que possa acontecer e vamos considerar aqui das voltas que isto possa dar, ok? Mas eu acredito que seja neste filme que nós vemos que o Blood Pact possa ou não ser absolvido, destruído, não sei. Vamos esperar por dia 7, porque dia 7 vamos ter certamente todas estas respostas, mas eu não acharia estranho se fosse algo relacionado com a primeira intenção na criação do Blood Pact, que já não seja a mesma, e por essa razão ser possível contornar aqui o Blood Pact. Mas, a ver, vamos, certamente que a J.K. Rowling vai ter aqui uma teoria, não, peço desculpa, uma solução aqui bastante credível para nós conseguirmos incluir. Até porque já houve aí algumas pessoas que já viram o filme, alguns influencers, e não ficaram escandalizados. Por isso eu vou assumir que tudo que seja naquele filme seja lógico. Por isso vamos esperar pelo melhor, ok? Pelos vistos não houve assim nada assim de wow nessa situation. Passando então para aqui para a penúltima das 5, onde eu acho que estas últimas duas são as minhas favoritas. Precisamente esta. Muita gente me diz que não, pode acontecer, pá, mas eu adorava que acontecesse. Que é Bounty, não é? A nossa caretaker, amiga de Newt, ser a Tina. Eu já falei desta situação, tanto no podcast como também na Snitch Live. Se não nos acompanhas no Instagram, não deixes de seguir Snitch podcast. E eu falei disto já na última Snitch Live que tive com a Anitta e com a Joana, e falei com a Joana no episódio aqui do podcast que fiz com ela, em que eu acredito muito, e piamente até, que a Bounty pode ser mesmo a Tina. Portanto, é o que eu digo, a minha maior base será a frase que a Bounty tem no trailer, e a frase é muito frase que a Tina dizia. Epá, eu tenho a certeza que se eu visse a Tina a dizer aquela frase, eu dizia, ok, foi a Tina que disse. Mas ver a Bounty a dizer aquilo ao Newt, opá, não sei, a mim não me caiu bem, e eu honestamente eu acho que vamos ter ali esta surpresa. Pá, eu espero muito que sim, se não... Opa, é o que é, mas esta teoria foi muito feita pela ausência da Tina em todos os trailers, de forma propositada, e nós sabemos disso, e honestamente não dou a possibilidade muito alta que vai acontecer, mas opa, era muito, mas mesmo muito bom se assim fosse, e explicaria os elementos que fundamentam esta teoria, ok? O facto de a Tina não aparecer e estar retratada pela Bounty, o facto da Bounty nunca ter tido algum tipo de relevância na saga e de repente ser um dos elementos do esquadrão que o Dumbledore reuniu para defrontar o Grindelwald. Pá, acho que seria melhor, porque honestamente, se me disserem assim, o Jacob também não tem qualquer relação com o mundo mágico e está no esquadrão. Sim, mas o Jacob tem a Bounty, o Jacob tem a Queenie, e nós sabemos que ali vai acontecer alguma coisa. Ou a Queenie vai morrer, ou o Jacob, nós não sabemos. Eu sei e dou isto quase certeza, o Jacob ou a Queenie vão morrer.
Isto é certo, mas antes a Queenie tem que ter um filho. Porque existe uma personagem em 2014 que saiu num texto do Pottermore que é um filho de ambos. Pelo menos é o que faz sentido, porque ele era Queenie, ou Query Kowalski, que é Queenie, o nome próprio dele seria a Queenie, mas só que no masculino, que era acho que era Query, não tenho certeza, ok, malta, mas é uma situação assim de género. Supostamente é uma alusão ao nome em masculino da Queenie, ok, e depois Kowalski será o sobrenome do pai, que seria o Jacob. Ok, nós também sabemos que entre os filmes existe sempre aqui um espaço temporal bastante grande, não é como em Harry Potter, que era de ano a ano. Aqui nós sabemos que temos situações que possam ter tipo 4, 5 anos, 10 anos de diferença, e isso pode fazer com que esta situação que eu estou a dizer de eles terem um filho possa muito bem acontecer. Mas é como eu disse, eu gostava muito que a Bounty fosse a Tina, porque não me fazia sentido a Tina não. Por si só já é um alvo a bater, derivado à Queenie, por também ser uma aliada de Dumbledore, e o facto dela, pela poção Polissuco, passar a ser a Bounty, daria-lhe variedíssimas vantagens. Primeiro, não seria reconhecida por meio mundo, ok? Neste caso aqui, daria aqui se calhar um elemento em que ela poderia contactar com a Queenie sem ser detectada, no sentido em que havia a Queenie a falar com uma mulher. Mas nós sabemos que não era a Tina, era a Bounty. A Bounty é muito menos conhecida que a Tina, não dava tanto alarido, ok? E isso, como eu disse, era uma das situações que poderia muito bem acontecer. Fingers crossed para isto, porque eu espero muito que isto aconteça, era só incrível. Mas só incrível mesmo. Fazendo então aqui alusão à última das 5 teorias de Fantastic Beasts, Credence versus Ariana, que até agora foi a teoria mais falada no mundo mágico, e honestamente acho que é a teoria que tem o maior fundamento, e ao mesmo tempo, depois de ver os estrelas, penso já não saber nada. Ok? Resumindo muito rapidamente esta teoria, porque eu tenho uma versão alargada desta teoria no episódio 11, ok? Onde eu falo sobre todos os detalhes desta teoria, por isso, se quiserem a teoria por completo, episódio 11, e como eu já disse, esta teoria baseia-se no seguinte, em que o Credence foi gerado a partir da Pedra Filosofal. Nós todos sabemos, a Pedra Filosofal terá aqui duas situações, que será, neste caso três, tornar metais em ouro, o elixir da vida e por si só a criação da vida. Ok? Por isso, nós teremos aqui uma Pedra Filosofal que daria acesso a criarem um ser humano, e depois o facto de o Albus Dumbledore acontecer aquilo que aconteceu à Ariana, a Ariana ter sido morta naquele contexto de guerra entre Albus Aberforth e Grindelwald, e com o regret, não é? Neste caso aqui o arrependimento, eu estava a falhar aqui a palavra em português, o arrependimento dessa morte, o Dumbledore, neste caso aqui com a ajuda do Nicolas Flamel, nós sabemos que eles já eram amigos na altura, fazerem com que com o Obscuros da Ariana e a Pedra Filosofal gerassem um ser humano. Isso seria matematicamente, vamos assim considerar, coerente. Isto porquê? Porque explicaria o facto de o Credence conseguir sobreviver com o Obscurus tantos anos, porque efetivamente não foi uma criança que desenvolveu um Obscurus, mas sim um Obscurus que foi, na escala aqui, o Obscurus que deu origem à criança. Logo seria uma origem diferente, e isso fazia com que fosse possível essa situação. E nós também vemos que é possível retirar, nas casas aqui, extrair o Obscurus do seu portador, como nós vemos o Newt a fazer à rapariga sudanesa. Vimos, não, sabemos. E isto pode acontecer, são tudo elementos que são factuais e que nós conseguimos comprovar com informações que temos que é possível de ser efetuado. Logo, para mim é a teoria que é mais credível e a que dá mais certo em todas as suas etapas. Agora, depois de eu ver os trailers, se eu digo que sim, não. Honestamente, fiquei super confuso com o último trailer, principalmente naquela última parte onde ele diz que nem tudo o que parece é, e aparece a Phoenix do Credence, depois aparece o Jacob. Eu não sei se ele está a referir ao Credence, está a referir ao Jacob, ou eu não sei.
Muitas teorias dizem que também vemos uma cena no trailer em que o Grindelwald se chateia, ou neste caso é agressivo com o Credence, ok? Eu nunca lhe vou chamar Aurelius, ok? Porque eu não acredito que ele seja, até confirmação, não vou dar o nome de Aurelius a Credence, ok? E neste caso aqui, mas estaria a indicar, nós temos uma cena em que o Grindelwald é bastante agressivo com o Credence e faz com que nós pensemos, se calhar, que aquilo que o Grindelwald disse não é se calhar verdade, e isso fez com que o Credence se sentisse magoado, e quando o confrontou houve aquele bate-boca mais forte, e depois o Grindelwald partiu para a violência física. E depois ao mesmo tempo nós temos um confronto de Albus contra Credence, naquela situação do The Illuminator, que honestamente acho que vai ser aí que vai ser feita o jus a toda a verdade que estamos aqui a conjurar em podcasts, em vídeos, em lives, onde toda a gente questiona quem é o Credence Barebone. Será que é Aurelius Dumbledore? Será que é Corvus Lestrange? Ninguém sabe, mas eu acho que a cena que nos vai dar acesso a conhecermos toda esta temática vai ser a cena em que o Dumbledore e o Credence se enfrentam, e há aquela situação do The Illuminator, onde pelos vistos percebemos que o Illuminator tem mais do que a função de neste caso de retirar e dar luz, e também fazer com que o Ron tenha uma história bonita para contar à Hermione para se desculpar. Neste caso aqui, foram estas as 5 teorias, vamos só rever aqui, assim, por alto, as 5. Temos o Jacob, mágico ou não mágico, Nagini, porque da Nagini não estar cá? Será que já temos aqui uma pequena e leve nota para Harry Potter e a junção de Nagini a Voldemort? Temos o Blood Pact, que não sabemos como é que o mesmo pode ser absolvido, ok? E quando temos um confronto de Gellert, Grindelwald e Albus Dumbledore, logo nós sabemos que alguma coisa se passou àquele Blood Pact, ou então aquilo é tudo imaginação, não sabemos. Depois temos em penúltimo Bounty Seratina, onde eu adorava que fosse, era incrível que esta situação acontecesse, mas não sabemos, vamos esperar por dia 7 para descobrir. E por fim, a mais credível de todas as teorias e mais possível de acontecer, em que o Credence foi gerado pelo Obscurus da Ariana. Eu até coloquei aqui Credence é a Ariana, mas não seria essa a situação. Mas sim, o Credence, se esta teoria for verdade, foi uma tentativa do Albus Dumbledore de trazer à vida novamente a Ariana, pensando ele que conseguiria, pelo Obscurus da mesma, fazer com que a Ariana voltasse a viver, e com isso o Albus Dumbledore tivesse menos dor pela culpa que se coloca na morte de Ariana. Esta situação também vai ser retratada no filme, nós sabemos, porque vamos ter Aberforth, Aurelius Dumbledore e o retrato de Ariana no filme. Logo, nós sabemos que vamos conhecer, se não toda, uma boa parte da história que fez parte do passado de Albus Dumbledore. Da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, são 5 teorias, existem muitas mais. Sejam livres e nifflers aí para besbilhotar e andar aí à volta de todas estas teorias. E já sabem, deixem aí também a vossa teoria nos comentários. Se nos estás a ver no YouTube, deixa nos comentários do YouTube. Se nos estás a ouvir no Spotify, Apple Podcast, podes passar no Instagram, Snitch Podcast, para deixares lá o teu comentário e a tua teoria, ou até a tua opinião sobre alguma teoria que eu tenha colocado aqui que não aches bem, ou queiras refutar de alguma situação que eu tenha aqui trazido. Da minha parte é tudo, já sabem, dia 9 eu vou estar em Lisboa, vamos ter aqui uma sessão com muita gente que faz conteúdo com Harry Potter, uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo e conseguimos finalmente. Vamos ser 12 criadores de conteúdo, seja ele de YouTube, no meu caso que é um podcast, ou até mesmo em conteúdo de Instagram. Vamos ter muitas coisas, preparem aí Snitch Podcast para não perderem nada no Instagram da nossa viagem e a nossa experiência a ver Fantastic Beasts e os Crimes de Grindelwald. Não haverá spoiler, atenção gente, não há spoiler no meu Instagram, por isso feel free, neste caso não feel free to follow, por isso não há stress, não há problema nenhum, não vão ser spoilados, ok? Não é como certos criadores de conteúdo que por aí andam que spoilam a gente, não é, maltinha? Muito bem, Seekers, gostei muito, foi um prazer estar com vocês e já sabem, enquanto marcado dia 9 e já agora, peço imensa desculpa porque eu sou um gajo que me lembro das coisas ao decorrer. Amanhã temos live, ok? Twitch, a Snitchcast TV na Twitch, vamos jogar e já acabamos Prisoner of Azkaban, por isso vamos partir para Goblet of Fire.
que é o jogo que tenho mais curiosidade de jogar honestamente, porque foi um jogo que eu nunca passei. Quem sabe da live da semana passada sabe que eu nunca consegui passar Cálice de Fogo. Nunca passei da primeira task, não sei porque, acho impossível passar da primeira task do Cálice de Fogo. Por isso vamos ver se eu em live vou conseguir passar, se não conseguir, opá, não sei, vou passar um ano a tentar conseguir, até conseguir e depois conseguir avançar. Hã? Como é que se mete 35 vezes conseguir numa frase? Conseguir. Já perceberam que eu já disse tantas vezes a palavra que já nem consegui dizer outra vez. Como é que vocês colocam 35 vezes conseguir na mesma frase? Aprendo aqui com o vosso amigo Miguel Teixeira, que eu ensino-vos tudo um pouco. Por isso, minha gente, gostei muito. Foi um gosto estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado e já sabem. Não sejam low cards. Usem máscara. Nox.